da Copa se colocou essa discussão, então todo mundo estava palpitando. Se vocês conversarem com o taxista, o porteiro, o faxineiro, todo mundo tem uma opinião sobre. Então expandiu essa discussão, que era uma discussão muito restrita. E acho que isso é talvez um dos poucos elementos positivos, é um elemento sem dúvida positivo. E Copa, para quem serviu para colocar essa discussão, para dizer que não era para todo mundo, que era uma coisa seletiva, que quem vai no estádio é uma elite, etc. Agora, quando entra, não vai ter Copa, é muito mais um movimento de enfrentamento. E eu concordo com o André, mas queria deixar bem claro, uma coisa é a seleção, que ela representa a nação. E a nação, pelo menos nos países democráticos, ela não pode ser apropriada nem pelo Estado e muito menos pelos governantes. Pega mal. E quem construiu essa imagem no Brasil, essa ideia no Brasil, foram os militantes de esquerda, que estavam fora do Brasil, eram exilados da ditadura, e naquele momento do exílio, quando a seleção 70 ganhou a Copa, eles diziam, eu vou torcer contra a seleção porque o Messi se apropriou dos símbolos nacionais. Não, nós vamos fazer outra seleção, quer dizer, nós vamos torcer para o Brasil porque a seleção não é do Messi, e ele que devolva a seleção para o povo. Então, isso é o que, digamos, predomina no caso do time da CBF. Outra coisa é organizar uma Copa do Mundo, porque aí envolve o Estado. Se a Copa não é no Brasil, o Estado não se envolve. Como a Copa é no Brasil, o Estado está envolvido. E por isso, essa Copa, ela é efetivamente uma Copa politizada. Então, eu achava em determinado momento que, não só eu, várias pessoas acham que chegou também tem que tomar um partido. Então, eu sou simpático a várias bandeiras das mobilizações que tiveram no ano passado. Agora, eu tenho sérias dúvidas se, nesse ano, fazendo um movimento contra a Copa, promovendo determinados atos que tentam macular a realização da Copa, se isso não vai ter justamente um efeito favorável àqueles que querem, nesse momento, quanto pior, melhor, para faturar com as eleições daqui mais alguns meses. É por isso a questão. Bom, as horas corridas, vamos passar a palavra do Sr. Paulo, do Sr. Guarvelho para Rafinado. Bom, eu só vou comentar rapidamente também a questão ali que o Gustavo colocou, se Porto Alegre poderia ficar de fora, né? E vou seguir na mesma linha do Guarvelho, né? Que Porto Alegre não poderia ficar de fora porque existe esse modelo de gestão urbana, né, hoje, que ele é dominante, como eu comentei, quer dizer, ele é dominante da esquerda e da direita, né, da cidade de empresa, cidade de mercadoria, e Porto Alegre estaria dentro de uma visão de concorrência entre cidades, né, que são chamadas guerra dos lugares, né, quando uma montadora de automóveis, né, vai anunciar uma nova fábrica, todos os estados, municípios, né, oferecem milhões de isenções, né, para poder acolher esse investimento, né. A Copa do Mundo também é a mesma questão, quer dizer, o que o governo fez, primeiro ele nacionalizou a questão, né, ao colocar 12 sedes e contemplar todas as regiões do Brasil, inclusive, né, Centro-Oeste, Norte, né, como Manaus, etc. Bom, então, a partir daí, quer dizer, as cidades sedes, né, até era meio óbvio, foi colocado aqui também, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, óbvio, né, as grandes cidades do Brasil seriam essas sedes, né, nós não tivemos, talvez uma aposta em Cuiabá e Natal, cidades de uma dimensão menor que essas grandes metrópoles e que entraram também na questão da Copa, mas não tivemos nenhuma cidade que não fosse capital estadual e assim por diante, né? Então, quer dizer, dentro dessa lógica, quer dizer, as grandes cidades, qual grande cidade que arriscaria ficar de fora? Né? Nós vivemos uma era, né, dos rankings, das classificações, né, que atinge até nós, né, universidade, né, nós subimos no ranking, né, estamos nos rankings da universidade, né? Então, as classificações, essas agências de classificação de risco internacionais, somos A+, BB+, BB isso, BB aquilo, né?
certo? Então, há toda uma disputa internacional, que faz parte, inclusive, desse jogo, do próprio capital volátil, né, de onde ele vai investir, né, esses rankings de classificações são nessas apostas, que realmente, sim, dentro a não ser que tivéssemos aqui uma posição muito radical contrária, né, Porto Alegre não poderia ficar de fora, né, não poderia ficar de fora desse processo, já que aceitamos a Copa, então, né, estamos nela. Obrigado. Professor Guardiões. Eu vou contar uma coisa engraçada. Faz aqui uns 4 anos, a Vibrante Zero Hora me ligou para fazer uma matéria sobre futebol, sobre Copa do Mundo. Não era para a página esportiva, era para as 2 primeiras páginas, página 2 e página 3, da Zero Hora de domingo. Então, o que eu achava que ia ser a Copa do Mundo em Porto Alegre, sobre os benefícios. Aí eu fiz uma longa, falo sobre uma conversa, mais de 1 hora, telefone, falando que eu achava que não ia ampliar a rede hoteleira, que eu achava que não ia melhorar, não ia ter metrô de superfície, que eu achava que... Enfim, eu achava sempre, era tudo achismo, né? E eles ficaram muito indignados, mas vai melhorar porque a infraestrutura, porque mais, enfim, a modernização, vai ter descovadora, vai ter isso aqui. Bom, mas aí a matéria saiu assim, 2 páginas, um desenho, croquis de estádio, de pista, de elevador, não sei mais o quê. E no parágrafo, o professor Lazer disse que não vai acontecer nada. A Zero Hora sempre tem, eu fui casado com jornalista durante 25 anos, os jornalistas disse, não, vamos ouvir as 2 opiniões. Depende do tamanho que dá para uma, do tamanho que dá para outra. Então, naquela época, toda a imprensa era favorável à Copa do Mundo, toda a imprensa era favorável a esse benefício que se atribui à Copa do Mundo e tudo mais. Quer dizer, essa virada e a crítica, etc., elas são muito, digamos assim, muito pragmáticas, assim, elas aconteceram no momento que a gente vê, por exemplo, que os argentinos fizeram um like sobre isso, né, que o Paulo França em Compota, né, chamado Ronaldo Jabor, fez aquela fala contra essa juventude que, em vez de ficar estudando, você vai fazer baderna no pedaço de ônibus, 2 dias depois, esta mobilização, esta confiança. Bom, isso, mal comparando, aconteceu. Mas não sei porque, vamos dizer, o historiador tem que pensar, né, eu sempre tive um certo complexo em relação aos sociólogos, né, que estudam a coisa que está acontecendo. O historiador conta uma história, né, até que o Lino Elisa, o historiador, é o sociólogo do novo tempo. Mais feliz ainda, o sociólogo virou o presidente da República. Mas aí o historiador virou o dono do mundo. George W. Bush é um historiador. Né? Parece que o pai comprou o diploma, mas enfim. Então, mas de qualquer maneira tem que fazer esse longo tempo, usar o longo tempo. Nós tivemos uma Copa do Mundo, o André tem razão, houve um jogo em Porto Alegre nos Eucaliptos. Mas para acontecer esses 2 jogos, os Eucaliptos são jogos assim, de absolutamente segunda categoria, houve uma disputa. Não sei como agora, mas houve uma disputa muito séria. Cidades como Florianópolis ficaram absolutamente desencantadas. Não houve Copa do Mundo na Bahia, a Bahia ficou desencantada. Então tem a tese de doutorado que eu orientei, do Gerson Vaz em Praga, foi transformada em livro, já foi publicado, espero que ele traga amanhã para uma banca que ele vai fazer parte. Maracanã, depois tem um subtítulo que eu não me lembro mais, mas o nome original da tese é a derrota do Jeca, né? Quer dizer, o investimento que houve na Copa do Mundo de 1950 era esse, de colocar o brasileiro e o Brasil, que na época não chamava primeiro mundo, mas enfim, equipará-lo, né, às civilizações do seu presente. Então o Maracanã é uma vitória do poder, da capacidade do povo brasileiro, de afirmação de um povo mestiço, de um povo, enfim, que tinha uma multiculturalidade muito importante, e que isso revestiria não só naquele símbolo, o Maracanã, como também na conquista, que no caso era a Copa do Mundo. O que aconteceu na sequência? Na sequência houve a ressaca foi a volta dos velhos mitos quase do século XIX, ao ponto de que em 58 foi recomendado que entrasse em campo uma seleção de brancos, porque os negros não tinham a capacidade de apreender, digamos, a responsabilidade, a disciplina que exigia uma Copa do Mundo. Então entrou em campo uma seleção de brancos. O único negro era o Didi, por uma razão muito simples, porque o reserva dele era o Moacir, que também era negro.
Então, isto foi uma forma, digamos assim, de capturar a ideia de que o Brasil era um país possível, um país onde isso poderia ir adiante, lá nos anos 50, ela sofre uma ressaca e depois ela se reafirma, né, com as Copas de 58, 62 e, finalmente, a Copa de 70. Então, a gente vê, examinar historicamente isso como acontece. E aí, eu vou já fazer um comercial do que nós pretendemos fazer em agosto, que é justamente uma discussão sobre uma Copa do Mundo que já terá acontecido, tá? Você espera que tenha acontecido, e que, então, nós estamos pensando em trazer dois grandes jogos, um é o Gilmar Mascarenhas, que está trabalhando há algum tempo, mas um outro que é especialista em estádios, é uma das figuras mais brilhantes que eu conheci, que é o Christopher Gaffney, que está atualmente como, também é geógrafo, está fazendo um pós-doutorado lá na Fluminense, e que, enfim, ele tem ideias fantásticas sobre a questão, né, dos estádios, do espaciamento dos estádios. Ele fez uma apresentação assim que, no raio de 3 ou 4 quilômetros, tem o São Cristóvão, tem um papel na formação do espaço do bairro São Cristóvão, o São Januário do Vasco, no mesmo bairro, cumpriu um outro papel social, e finalmente o Maracanã, que é muito próximo dali, também numa outra dimensão. E o outro que nós vamos trazer é o Aldir Garcia Chuli, que é um historiador, não, é um escritor, é um literato, professor de literatura, e que, muito jovem, criou a camisa, o uniforme da seleção canarim, que é praticamente igual ao uniforme do Esporte Clube Pelotas, onde ele vivia, tinha 21 anos. E aí a contradição, ele torce para o Brasil, mais Pelotas, e torce para a seleção do Uruguai. O criador do campeonato. Então nós pretendemos fazer um evento sobre isso, e eu já estou fazendo a propaganda, porque o Zé Vicente já me convidou para fazer parte disso. Bom, O historiador pode contribuir um pouco aí. muito obrigado. Nós vamos continuar então daqui uma semana discutindo exatamente os jovens. E estão todos convidados. Muito obrigado. Obrigado, professor.